Quadro de Virgínia na Copa é cancelado pela Globo após críticas. Equipe se pronuncia. A participação de Virgínia Fonseca no Domingão com Hulk durante a cobertura da Copa do Mundo foi suspensa. A decisão partiu da direção da Globo, que optou por cancelar temporariamente o quadro da influenciadora após uma onda de críticas negativas na imprensa e nas redes sociais. O público questionava a falta de conexão do conteúdo com o evento esportivo, argumento que ganhou força diante da repercussão do quadro. Embora Luciano Huck tenha defendido a presença da influenciadora, ressaltando seu alcance nas redes sociais, o programa sofrerá mudanças a partir deste domingo, 28. O espaço que seria ocupado por Virgínia dará lugar ao material gravado pelo próprio apresentador, que está nos Estados Unidos entrevistando nomes como Neymar, Vini Júnior e Bruno Guimarães. Além disso, a atração terá sua duração reduzida devido aos jogos do torneio e contará com quadros como Você Decide. Em resposta ao cancelamento, a equipe de Virgínia Fonseca se pronunciou por meio de uma nota, afirmando que o projeto sempre foi planejado apenas para a fase de grupos. Segundo a assessoria, a continuidade da influenciadora dependeria de avaliações semanais entre a produção do programa e a própria empresária, negando que houvesse uma presença garantida até o fim da competição. A saída temporária de Virgínia acontece em um momento em que a participação de influenciadores em coberturas jornalísticas tradicionais estava sendo alvo de questionamentos. A Federação Nacional dos Jornalistas, FENAI, chegou a criticar publicamente essa prática, o que, somado à pressão dos espectadores, culminou na decisão da emissora de interromper a colaboração. Para entender o peso dessa decisão da Globo e o que ela significa para o futuro da nossa televisão, a gente precisa olhar para trás e analisar quem é, de fato, a Virgínia Fonseca e como ela se tornou esse fenômeno que divide tantas opiniões. Quando falamos de Virgínia, estamos falando da influenciadora que nascida nos Estados Unidos, mas com a vida forjada aqui no Brasil, soube como ninguém decifrar o código das redes sociais. Ela começou lá atrás, gravando vídeos despretensiosos, e com uma velocidade meteórica, transformou a própria rotina em um negócio de proporções gigantescas. A trajetória dela é marcada por essa exposição constante, quase hiperrealista, onde o limite entre a vida privada e o conteúdo publicitário praticamente deixou de existir. E é exatamente aí que reside o ponto de fricção com a televisão tradicional. A Virgínia não é uma apresentadora formada nos moldes clássicos, daqueles que passaram anos na rádio ou em pequenos telejornais antes de chegar ao grande palco. Ela é uma criadora de conteúdo nativa do digital. E essa é a grande chave da questão. O público do Domingão, um programa que carrega décadas de tradição da TV aberta, espera uma curadoria, uma mediação que esteja alinhada com o peso do evento, especialmente quando falamos de algo tão grandioso quanto uma Copa do Mundo. A crítica que surgiu não foi apenas sobre ela, mas sobre o choque de linguagens. Quando a emissora tenta trazer essa energia do Instagram para dentro de um programa de auditório em rede nacional, ela se depara com uma barreira cultural. O espectador da TV, que muitas vezes é um público mais conservador ou, no mínimo, mais exigente quanto à função social do conteúdo, sentiu falta de algo que conectasse a influenciadora ao evento esportivo de fato. Se a gente olhar para a trajetória dela, percebe que ela sempre foi muito estratégica. O casamento com o Zé Felipe, a construção da marca pessoal, o alcance absurdo nas plataformas de vídeo, tudo isso mostra uma mulher que entende o mercado de atenção como poucos. Ela não é ingênua, ela sabe que na internet o engajamento é o rei, mas a televisão é um jogo diferente. Na TV o seu público não é apenas o seu fã-clube, são milhões de pessoas que podem estar ali apenas esperando o próximo jogo e que, de repente, se veem diante de um quadro que não conversa com o universo em que elas estão inseridas. A polêmica não é nova na vida dela, aliás, a Virgínia parece conviver com a controvérsia como quem convive com o próprio sucesso. Ela já enfrentou questionamentos sobre o alcance das suas marcas, sobre a forma como expõe a maternidade e até sobre a veracidade de alguns dos seus números. Tudo isso compõe um mosaico de uma figura que é, ao mesmo tempo, amada por milhões e questionada por outros tantos. Agora, o que esse momento representa na história da TV brasileira? Na minha visão, isso mostra que a televisão está em uma crise de identidade profunda. Por um lado, as emissoras sabem que precisam beber da fonte dos influenciadores para não perderem a relevância e o público mais jovem, que hoje ignora a grade de programação. Por outro lado, ao tentar importar esse modelo sem a devida adaptação, elas correm o risco de perder a credibilidade conquistada ao longo de décadas. O caso da FENAI que você ouviu na notícia é um sintoma muito claro desse descontentamento.
A profissão de jornalista, que exige técnica, apuração e distanciamento, viu-se de certa forma ameaçada pela facilidade com que influenciadores ocupam espaços de destaque sem passar pelos mesmos processos de formação. Eu, particularmente, acho que a televisão não deve abrir mão da sua essência. O entretenimento é válido, a leveza é necessária, mas o público percebe, e percebe rápido, quando algo ali está deslocado, quando a tentativa de ser moderno soa forçada ou vazia. O Luciano Huck, ao defender a presença dela, demonstra que ele entende a lógica dos números. O Huck é um mestre em manter o Domingão atualizado e sabe que sem o digital, a TV envelhece rápido. No entanto, o erro pode ter sido de curadoria. Não é que a Virgínia não tenha espaço, é que talvez o formato em que ela foi inserida não respeitou a expectativa de quem sintoniza a Globo para acompanhar o esporte. Quando a emissora tira a influenciadora e coloca o próprio apresentador entrevistando os nomes do esporte, ela está, na verdade, voltando para o porto seguro. É um retorno ao jornalismo de proximidade, que é o que o público espera de uma Copa do Mundo. Isso não significa que a carreira da Virgínia esteja em declínio, muito pelo contrário, ela segue sendo uma das maiores potências do país nas redes sociais, mas serve como uma lição valiosa sobre os limites da transposição de plataformas. No fim das contas, a gente está vivendo um experimento. A televisão brasileira é um organismo vivo, e como tal, ele vai tentar errar, corrigir a rota e tentar de novo. O que aconteceu com a Virgínia no Domingão foi um solavanco nesse processo de tentativa e erro. A nota oficial da assessoria dizendo que o projeto sempre foi planejado para a fase de grupos, é uma resposta política e elegante. É a forma como o mercado gerencia danos e protege a imagem da influenciadora. Mas a gente sabe que se o quadro tivesse sido um sucesso absoluto de crítica e audiência, as avaliações semanais seriam meramente protocolares e ela estaria lá até a final. O cancelamento é a prova de que a voz do povo ainda tem um peso imenso na televisão aberta, algo que às vezes o algoritmo das redes sociais tenta ignorar, mas que na prática dita o que fica e o que sai do ar. Como alguém que observa esse cenário há muito tempo, eu acredito que a TV precisa encontrar um meio-termo. Não podemos ser conservadores a ponto de estagnar, mas não podemos ser superficiais a ponto de ignorar o que o nosso espectador busca. A notícia de hoje não é apenas sobre uma influenciadora saindo de um programa, é sobre os limites de um modelo de negócio que está sendo testado ao extremo. A Virgínia continua sendo uma gigante no que ela faz, e o Domingão continua sendo o gigante da TV. O encontro entre os dois foi apenas um episódio dentro de uma mudança muito mais ampla. O que fica de lição para todo mundo que produz conteúdo é que não importa quantos milhões de seguidores você tenha, a conexão real com o público, aquela que nasce do conteúdo, da relevância e do respeito ao momento, ainda é o único termômetro que não falha. Vamos acompanhar os próximos passos desse domingo, que agora, com o retorno do Huck ao comando absoluto e ao material de campo com os jogadores, certamente vai buscar recuperar essa confiança e esse tom que o público tanto exige. O cenário da nossa televisão está mudando, e episódios como este nos lembram que, no final das contas, o espectador é quem dita o ritmo dessa dança.